E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Pedro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu vou falar do livro Eu, Robô. Esse foi um livro escrito por Isaac Asimov. Eu acho que ele é russo. Ele ó, eu vou ler aqui, ó, do próprio livro, ó. Esse em um dos grandes clássicos da ficção científica e talvez o livro mais influente, Isaac Asimov define as normas do comportamento robótico e narra o desenvolvimento das máquinas em 9 histórias interligadas, desde os primeiros autônomos, incapazes de falar, até robôs super inteligentes, aptos a tomar decisões que podem afetar todos os seres humanos. Então, esse, como eu já falei, ele é um livro de ficção científica. É fácil de descobrir porque, né, ele é focado em robôs, e o nome, né, é o robô, e também pelo que eu disse, é um livro de ficção científica. Então, esse livro, né, como eu falei, ele conta algumas histórias, tipo, que vão desde os primeiros robôs, como ele falou, até, né, robôs meio... Sabe, os primeiros robôs que, tipo, eles não tinham uma função, até robôs super inteligentes. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do primeiro robô inventado. Eu vou pesquisar aqui, ó. O primeiro robô inventado. Vamos ver, ó. Veremos o primeiro robô inventado. O primeiro robô humanoide, né, inventado, humanoide, ele foi criado em 1938. Vamos ler aqui, ó. Eu vou ler um pouco da matéria. Desde as primeiras criações de robôs inteligentes, o ser humano sempre quis criar algo semelhante a ele. Talvez isso explique porque alguns robôs mais avançados que conhecemos atualmente são robôs humanoides, que são não humanos, mas com traços humanos. Olho, boca, ouvidos, nariz. Só que quando que começou esse estudo? Qual foi o primeiro robô que foi criado pelos seres humanos? Aquele que ia servir de inspiração para a vinda dos vários robôs parecendo com humanos. Esse robô se chamava Electro. Né, como ele foi conhecido, ou o primeiro robô humanoide. Ele foi criado, né, na década de 30, né, 1938. A máquina, né, o robô, ele tinha 2 metros de altura, já dava para ser jogador de basquete, e ele pesava 120 quilos. As habilidades técnicas dele, ele podia andar, falar, explodir balões, contar com os dedos e, por incrível que pareça, o robô podia fumar. O que não é interessante, não é útil, mas... O robô foi construído pela uma empresa chamada Westinghouse Electric Corporation em Mansfield, em Ohio, nos Estados Unidos. O robô foi apresentado no mundo durante a Feira Mundial de Nova York em 1938. Ou seja, em 1939, ou seja, ele foi feito em 38 para um ano depois ele ser apresentado. Essa empresa que criou o primeiro robô humanoide, o Electro, não tinha nenhuma especialidade na construção dos robôs. Eles eram bem amadorzão. E na realidade era uma fábrica de geladeira. Aqui, ó, a máquina, né, o robô contava ainda com um vocabulário de 700 palavras, transmitidos por um toca-discos instalado no corpo. A estrutura dele era toda feita de aço e alumínio e tinha motores elétricos para ele poder andar. Vamos ver aqui. Em sua época de ouro, Electro era um sucesso nacional. Participava desde seriados, shows, chegando também a fazer comerciais para a TV. Para que ele entendesse palavras ditas por ele, a pessoa tinha que usar um telefone que, ao captar a voz, transformava as palavras ditas em impulsos elétricos que resultavam em espécies de brilhos a serem interpretados pelo robô. É tipo um código Morse, sabe? Tipo, você fica apertando. É tipo código Morse, que você aperta um número de vezes ou você faz um determinado som. Então,
E o que isso tem a ver com Eu, Robô? Eu, Robô, ele tem várias, tem histórias interligadas. Ele não é um livro que tem sua história própria. Ele não tem, tipo, uma sua história própria, tipo, 1984. E por isso ele é um livro tão diferente. Tipo, ele não se foca em ter uma lore, uma história boa. Ele se foca em ensinar sobre os robôs. Ele fala desde a história de uma menininha que gostava de um robô como seu amigo e vai de robôs ajudando os seres humanos a explorar Marte. Ou seja, isso mostra, né, em algumas partes do livro mostra, tipo, que os robôs, com o passar do tempo, eles vão tendo, não consciência própria, mas eles começam a, tipo, meio que pensar. Muitas pessoas estão tentando ensinar os robôs a pensarem como a gente, tipo, tomarem decisões, escolher entre uma porta ou outra, que caminho eles têm que seguir. São coisas bem simples, só que isso pode, tipo, acarretar em várias coisas. Por exemplo, os primeiros robôs, o que eles faziam? Eles andavam, talvez, né, podiam falar, essas coisas. Só que hoje em dia os robôs podem fazer, tipo, ações muito mais complexas. Eles podem desde digitar, acessar computadores, fazer reparos em máquinas. Ou seja, tipo, tudo vai evoluindo. Isso mostra como, tipo, pessoas, a humanidade em si como um todo vai evoluindo. E por exemplo, hoje em dia nós temos computadores, celulares, smartphones, qualquer coisa, televisão, tudo que é elétrico teve que passar uma por uma evolução. Tudo. As canetas antes elas eram penas. Brinquedos antigamente era o que? Boneca de palha, carrinhos de madeira. Hoje em dia já são coisas mais aperfeiçoadas. Um computador. Antigamente o computador ele era gigantesco. Eu vou colocar uma foto do primeiro computador aí na tela. Tipo, o computador ele era sempre gigantesco, mas ele não era que nem os computadores de hoje em dia. Hoje em dia nós temos PCs super poderosos, rápidos, mas tudo tipo que a gente tem hoje em dia começou com uma evolução. Por exemplo, antigamente eles não tinham luz elétrica. Eles tinham que usar óleo diesel. E eu vou pegar uma coisa bem mais distante. Vamos imaginar na Idade Média. Eles usavam tochas à noite, ou eles tinham que simplesmente dormir, porque tipo, não tinham o que fazer à noite, não tinha o que fazer. Só que hoje em dia é muito mais fácil, a gente liga o interruptor e pronto. Aí dá pra fazer milhares de coisas que hoje em dia são mais fáceis do que no passado. E basicamente isso, ele é um livro sobre evolução, tipo, não só dos robôs, mas da humanidade como um todo. Basicamente isso. Esse é um vídeo meio curtinho, porque ele é um livro diferente. Eu só vim falar sobre algumas curiosidades sobre o primeiro robô. Basicamente isso. É um livro legal. Ele tem várias histórias. Tipo, assim, elas não se complementam, só que elas falam sobre o mesmo assunto, que são robôs. Então, segue uma recomendação de livro pro canal. Eu recomendo então o livro Eu, Robô. Ele é um livro muito bom. Tem português. Eu acho que tem russo, né, português, russo, inglês. Tem diversas línguas. Então, tá aí uma recomendação. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu vou me despedindo de vocês e abraço!